tudo bem? Hoje no Coxinhas versus História, em função desse período que o Brasil está passando, em que as forças reacionárias estão ganhando corpo, nós vamos falar um pouco sobre o nazismo alemão. E aí, para falar sobre isso, rapidamente eu trouxe aqui a obra Para Entender Hitler, de Ron Rosenbaum. E engraçado que ele, em determinado momento, ele tem um capítulo inteiro que ele aborda esse tema. Ele fala sobre o ódio primitivo de Hitler. E ele diz como é que Hitler usa o ódio como tática de guerra. Porque o ódio, assim como o amor, ele cega. Até por serem sentimentos muito próximos, um é o oposto do outro, mas tem a mesma natureza e as mesmas características, da mesma forma que uma pessoa apaixonada deixa de ver os defeitos da sua figura de desejo, aquele que está tomado pelo ódio perde a razoabilidade, ele deixa de ver a real intenção das coisas. Então o Hitler vai fomentar o ódio e isso vai dar lastro ao seu projeto de poder. E é esse ódio que faz com que as pessoas na Alemanha, Hitler, que não era alemão, passem a acreditar em teses que são, hoje em pleno século XXI, risíveis. Como, por exemplo, a tese da purificação da raça. Então ele diz que existem raças entre os seres humanos e que a raça pura era a raça ariana, da qual ele não fazia parte e que, por isso, era justificado perseguir todas as outras raças. E o povo alemão se convence disso porque está alimentado pelo ódio. Então, com isso em mente, eu queria deixar aqui o Para Entender o Hitler e falar um pouco sobre a história do Brasil. Trouxe aqui a obra de Jorge Caldeira. E lá no capítulo da formação do povo brasileiro, ele fala exatamente sobre do que é a nossa matéria-prima, como é que nós somos feitos. Os índios, o negro, o escravo e o branco europeu. Então, é o escravo que foi sequestrado da África para ser usado como mão de obra no Brasil, o índio que foi roubado e o branco europeu, que era exatamente o sequestrador e o ladrão. Essa é a nossa matriz. Mas mais do que isso, e Eduardo Bueno fala muito disso também, que a nossa população, os primeiros brancos europeus que vieram para cá eram exatamente os traficantes, os degredados e as prostitutas. Alguém que cometia algum delito na corte portuguesa podia escolher se ficava preso em Portugal ou se vinha morar no Brasil como castigo. Então, estou dizendo isso para ficar claro que não há nenhum brasileiro que não tenha na sua árvore genealógica ou um branco que foi degradado, que foi prostituta, que foi traficante, ou um negro que foi roubado por esse branco, tendo sido sequestrado e escravizado no Brasil, ou um índio que, da mesma forma, teve suas mulheres violentadas e sua terra roubada. Essa é a nossa matriz genética. E é engraçado um povo que tem essa formação, que não tem ninguém puro, acreditar, por estar alimentado pelo ódio nazista, de que no Brasil é preciso purificar a raça. Se o nazismo prevalecesse no mundo, certamente o povo brasileiro seria perseguido e eliminado, porque não há entre os brasileiros aquilo que se possa chamar de ariano. E aí imaginar, como acontece com um grande número de jovens paulistas que existem no nosso país, nazistas, ou o ódio cegou esse povo, ou eles têm tendências suicidas, porque não há outra explicação plausível. Pense nisso.